Meu nome é Laura, sou aluna de mestrado em Políticas Públicas e MBA na Harvard e tenho a honra de apresentar esse painel sobre reforma política, um tema tão fundamental no Brasil nesse momento. Para começar, gostaria de chamar o José Frederico Lira Neto, um colega meu de Kennedy, mestre em Políticas Públicas, cofundador do Vetor Brasil e do Acredito, um movimento pela renovação da política no Brasil. Então, a gente não poderia ter um melhor moderador para nos guiar num painel tão importante. Muito obrigada a todos, desculpa pelo nosso atraso. A gente, a partir de agora, vai ser bem firme no tempo também com essa compreensão de vocês, para dar tempo de todos os outros panelistas incríveis que estão previstos para esse dia ainda poderem falar. Então, muito obrigada. Obrigado, Laura. É um prazer e uma responsa, né, grande moderar esse painel. Eu acho que o Brasil discute reforma política há alguns séculos, né, então não é um tema novo. Mas talvez seja um momento muito oportuno, né, por algumas razões. O Brasil pode estar passando, talvez, pelo maior escândalo de corrupção na nossa democracia recente, e um escândalo de corrupção ligado ao modelo como as campanhas são financiadas. Isso torna esse painel um momento oportuno para um painel como esse. Há também no Congresso diversas propostas que têm seus pós e contras e que podem permitir uma renovação, uma oxigenação, uma nova geração na política, ou podem também perpetuar o status quo. E não tem como falar de reforma política sem falar um pouco também de representatividade. E a gente olha também uma mesa com 5 homens aqui falando de reforma política, acho que é um recado para a gente, para as próximas. E, além da questão de gênero, como a gente torna essa política representativa, como é que a gente transpõe a barreira da crise de representatividade de lideranças que o país tem hoje. E para isso, eu tenho aqui tenho convidados especiais, não vou me alongar muito nas apresentações, porque acho que quase todo mundo os conhece, mas eu primeiro queria falar do professor Scott Millarn. Ele é professor de Harvard, ele é um grande estudioso de sistemas partidários e um grande estudioso do Brasil. Então, acho que para nós é uma honra, queria uma salva de palmas. Professor. O deputado federal Alessandro Molon, ele estava me lembrando que ele esteve nas 3 Brasil Conferences. Então, a primeira sobre o marco civil, teve ano passado falando também de política, e agora, então, deputado, prazer ter aqui você de novo com a gente. Acho que o Zé Eduardo Cardoso, o ex-ministro, ele teve um problema do voo, mas ele foi ex-advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça, foi advogado, né, durante o impeachment, então acho que ele ficou muito conhecido no país. Um prazer recebê-lo, assim, desculpa essa questão do problema aí do logístico. E apresentar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do TSE, Gilmar Mendes, também agradecer por estar aqui com a gente. E queria começar com o professor Scott. O professor, a gente também deu uma missão para ele para falar em português. Ele recebeu essa missão agora. Se ele, no meio, sentir a vontade, preferir falar inglês, também fique à vontade. Professor, a gente queria muito escutar a visão do senhor sobre a reforma política, sobre as evidências internacionais do assunto e como tratar também essa questão da crise de representatividade. Então, a gente queria muito escutar, então, com a palavra, professor. Bom dia para todos. Eu morei no Brasil uns 3 anos. Tem sido uma parte importante da minha vida, então é um prazer estar com vocês hoje. Num momento de uma crise muito profunda, seria fácil pensar que o sistema político brasileiro tem muitos problemas e que precisaria de reformas muito profundas. Acho que teríamos que ter um pouco de cautela em relação a esse tema, porque muitas reformas políticas profundas não dão certo e muitas reformas não atingem o alvo. Eu vou falar um pouco do que eu acho que deveriam ser os objetivos das reformas. Em primeiro lugar, creio que as reformas deveriam procurar representar a diversidade do Brasil, a diferença desta mesa, e facilitar uma governança efetiva que permita não resolver, mas pelo menos
permita confrontar de maneira eficiente os grandes problemas que o Brasil enfrenta, tipo as desigualdades, os problemas sociais, educação, desenvolvimento sustentável. Então, o problema é que, digamos, como se reestrutura o sistema político de maneira a facilitar a resolução desses problemas. Eu vou falar rapidamente 4 virtudes no sistema político que, no meu ver, deveriam ser preservadas, depois 3 problemas que deveriam ser revisados, reformados, e finalizar com 2 comentários sobre o sistema eleitoral. As virtudes. Uma primeira virtude do sistema político brasileiro é que é um sistema razoavelmente aberto, e sem, digamos, ser tão aberto que é fácil para os populistas sem partidos chegarem ao poder. A abertura do sistema se reflete, por exemplo, no grande e, diríamos, o excessivo número de partidos no Congresso Nacional. Em outros sentidos, o sistema não é tão aberto, por exemplo, o número de minorias no Congresso Nacional e o número de mulheres no Congresso Nacional. Mas esse é um problema mais, digamos, na base da sociedade do que no sistema político. Uma segunda virtude que, nesse sentido, o Brasil é um líder mundial, é a capacidade de punir a corrupção. É um dado novo no sistema brasileiro e, no meu ver, um dado que deveria ser preservado no sistema. Uma terceira virtude, que é ao mesmo tempo um problema no sistema, é, digamos, que se precisa de coalizões bastante diversas para poder funcionar, não é? Isso é uma virtude no sistema, no sentido de que vocês precisam de, digamos, de bastante consenso para poder reformar muitas coisas. Eu acho que, digamos, não é possível uma excessiva concentração de poder no sistema político brasileiro. Uma quarta virtude, no meu ver, bastante importante, é que, para chegar ao poder, vocês precisam chegar através de partidos. É evidente que num momento de muita crise, os partidos são, digamos, o alvo de muitas críticas. Mas qual é a alternativa numa democracia basicamente representativa? Se poderia abrir mais para independentes, mas quando refletimos sobre, digamos, o que representam os candidatos independentes no mundo, são candidatos como Putin, ou como Hugo Chávez, Alberto Fujimori. Eu acho que, se bem que os partidos são, digamos, sempre, em todas as sociedades, são alvos de muitas críticas, por outro lado, são mecanismos necessários na democracia. Digamos, para concluir essa parte da exposição, eu acho que o sistema brasileiro precisa de algumas reformas, provavelmente não deveriam ser reformas radicais. As reformas radicais muitas vezes erram. Poderíamos pensar no caso de Colômbia no ano 1991. A crítica generalizada e correta, no meu ver, era, digamos, de que o sistema era muito fechado, pero se abriu o sistema de formas exageradas em alguns sentidos. Quais são os 3 problemas que devem ser, digamos, a conversa, que devem ser provavelmente revisados? Em primeiro lugar, o sistema partidário é fragmentado demais, no meu ver. Na história mundial da democracia, eu não sei se tem um outro caso de um sistema partidário tão fragmentado quanto o brasileiro nos últimos anos. Eu sei com certeza que na história da democracia na América Latina, o Brasil é o campeão nesse sentido.
catálogo, a criar custos de transição no Congresso Nacional e na relação entre o Congresso e o Executivo, e também de dificultar digamos, aumentar os custos de transição entre os estados e o governo federal. O que deveria ser a resposta a essa fragmentação exagerada? Eu acho que, de novo, não se precisa de uma reforma super radical. Para começar, por exemplo, se poderia proibir as coligações nas eleições proporcionais. Isso reduziria bastante o número de partidos e, além disso, digamos, do efeito mecânico, criaria incentivos para que os políticos não se candidatem por partidos muito pequenos. Uma segunda possibilidade seria uma barreira eleitoral. Eu acho que não precisaria ser uma barreira muito alta e, no meu ver, seria mais sensato uma barreira nacional do que uma barreira nacional e nos estados. O que seria uma barreira mínima? Tipo 2%, 1,5%. Se no Congresso atual tivesse tido uma barreira de 2%, o número de partidos no Congresso teria caído para 15%, para dar um exemplo. Um segundo problema evidente é o financiamento da política, não é? Agora, precisamos ser conscientes do fato de que esse é um problema mundial. É um problema em todas as democracias, não um problema peculiar ao caso brasileiro. Creio que, digamos, o que se poderia pensar mais sobre esse tema é como regular os contratos com as empresas públicas. Eu não tenho uma resposta muito clara a esse problema, mas creio que é por aí que o Brasil poderia melhorar o assunto. Em termos de financiamento de campanhas, eu acho que o Brasil, digamos, o que é desejável é transparência, sem, digamos, limites muito fortes, muito restritivos, porque os limites super restritivos sempre vão levar a abusos dos próprios limites. Um terceiro tema que não é um tema que se discute na pauta brasileira e, digamos, é um tema com poucas probabilidades de ser alvo de uma reforma, é a sobre-representação dos estados menores, que leva à sobre-representação dos estados mais pobres do Brasil e a subrepresentação dos estados mais dinâmicos do Brasil. Nesse sentido, o Brasil tem a palavra que usamos em inglês, malapportionment, a relação entre, digamos, a população e os números de deputados. O Brasil, nesse sentido, é um dos campeões mundiais e acho que cria problemas em termos de, digamos, na igualdade da representação. Por exemplo, um voto no estado de São Paulo não é um voto no estado de Acre. Isso, evidentemente, é o caso de todos os senados nos sistemas bicamerais, mas a distorção da representação na Câmara de Deputados no Brasil é muito grande. Vou finalizar com 2 comentários breves sobre o sistema eleitoral. O primeiro é o debate entre representação proporcional versus distritos de um membro. A grande maioria dos cientistas políticos é a favor da representação proporcional. Eu, pessoalmente, sou a favor da representação proporcional porque facilita a diversidade da representação. E, além disso, digamos, tende a diminuir a desproporcionalidade entre votos e representação.
O segundo tema em pauta é lista fechada versus lista aberta. Nesse sentido, acho que se pode, digamos, é um debate razoável. É razoável tomar um lado ou outro nesse debate. Nos anos 90, em 1991, publiquei um artigo sobre esse tema. Nessa época, o Brasil era um dos poucos países que tinha um sistema de lista aberta e representação proporcional. Mas nos últimos anos, vários outros países adotaram essa lista. Os países são Finlândia, Látvia, Chile, Indonésia, Suíça, Peru, a República Dominicana, El Salvador e Honduras. Então, nos últimos 25 anos, tem havido mais movimento no sentido de favorecer a lista aberta, cuja virtude é precisamente que dá mais opções ao eleitorado. Obrigado. Obrigado, professor Scott. Agora, eu vou chamar aqui para a exposição o deputado Alessandro Molon. Deputado, se a gente pudesse incentivar que você trouxesse um tema aqui, seria o tema da renovação. Estando num partido que é um partido com muita experimentação, que é um partido recente, como aliar essas reformas, que são às vezes importantes e têm evidências positivas, com um espaço para oxigenação e renovação na política brasileira? Obrigado, Zé Frederico. Eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar os membros da mesa, falar que eu estou muito honrado de poder participar dessa conferência, de poder falar sobre esse tema, que é um tema que tem me preocupado muito, e por isso, ontem eu e o Arnaldo, depois do cancelamento do nosso voo, alugamos um carro e viemos lá de Nova York para Boston, quase que numa saga, ministro Eduardo, para não perder esse painel, e o senhor virou a noite para tentar chegar aqui. O nosso voo, que ia ser às 9, não saiu, nem o das 11, o das 3 saiu de madrugada, enfim. Mas felizmente estamos aqui. Então, eu queria trazer para vocês um pouco o olhar que o Congresso está tendo sobre esse tema agora. Eu vou tocar no tema que o Zé Frederico me sugeriu, da renovação, vou concluir com ele a minha fala. Há uma comissão especial em funcionamento na Câmara dos Deputados, tratando de reforma política, e há também um debate no Senado, nesse momento, tratando também de algumas mudanças constitucionais sobre o tema. Essa abordagem não é nova no Parlamento brasileiro. Se a gente pegar os últimos anos, várias comissões de reforma política foram instaladas. Eu me lembro aqui, por exemplo, aquela da qual foi relator o deputado Henrique Fontana, depois o deputado Cândido Vacareza, depois o deputado Marcelo Castro, depois, no plenário, na última reforma, o atual presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e agora, digamos, um quinto retorno ao tema. Mas nesse momento, nesse tempo, apesar do Congresso não ter feito grandes mudanças, pequenas mudanças foram feitas, e também algumas delas, e muito importantes, pelo Judiciário. O que, como membro do Congresso, eu sinto dizer que é lamentável. Esses temas deveriam ter sido decididos pelo Congresso brasileiro. Mas, diante da sua omissão e dos impasses a que o Congresso algumas vezes chegou, o Judiciário tomou algumas decisões que influenciaram, inclusive no número de partidos, mas, em especial, uma decisão que, a meu ver, foi corretíssima e que nós esperávamos há muito tempo. Eu me refiro à proibição da doação de empresas para campanhas eleitorais. Aliás, a próxima eleição será a primeira eleição do Congresso Nacional, dos últimos 30 anos praticamente, sem que seja possível, salvo se o Congresso mudar, mas felizmente parece que os que defendem essa mudança estão envergonhados nesse momento, vai ser a primeira eleição sem o financiamento de empresas. Eu considero um avanço muito importante para o país. O argumento levado ao Supremo, o argumento da OAB, na ADI, que decidiu pela proibição de doação de empresas, não se referia nem aos casos de corrupção, diretamente, mas, sobretudo, ao peso do poder econômico das eleições. Afinal de contas, quais são as pessoas que devem estar representadas no Parlamento? As físicas ou as pessoas jurídicas? Eu acredito que as pessoas físicas, os cidadãos. E, ao restringir a atuação do poder econômico nas eleições,
se facilita que o poder econômico, a força econômica tenha menos peso e que tenha mais peso as pessoas. Portanto, seria uma forma de procurar devolver à sociedade um poder que, aos poucos, foi sendo subtraído dela de forma muito discreta, mas que acabou se tornando avassaladora nas últimas eleições, como a gente viu. Portanto, essa mudança que o Supremo fez tende a devolver ao Congresso a possibilidade, à população brasileira, a possibilidade de eleger um Congresso que se pareça mais com a sociedade. Eu recebi recentemente, eu ouvi recentemente, um meme sobre o Congresso. Muito inteligente, dizia o seguinte: mais da metade da população brasileira é composta por mulheres. E, no entanto, elas são menos de 10% do Congresso Nacional. Mais da metade do Brasil é composto por afrodescendentes. E, no entanto, eles não chegam a 5% do Congresso Nacional. A maioria dos brasileiros é composta por trabalhadores, mas eles não são maioria no Congresso Nacional. Os latifundiários no Brasil não representam 2%, 3% da população, mas no Congresso Nacional são cerca de 30%. E depois querem que eu acredite na representação. Essa era a conclusão. E é isso, quer dizer, o Congresso representa a sociedade brasileira como aqueles espelhos de parque de diversões em que você se vê mais gordo ou mais magro do que é, mais alto ou mais baixo. Então é uma representação, mas distorcida pelo filtro das campanhas eleitorais. De forma que o que deve ser feito agora pelo Brasil, no meu entendimento, pelo Congresso, é garantir que essa escolha, ou esse poder de definir quem vai ser o Congresso, seja cada vez mais da população brasileira. E é nesse contexto em que, lamentavelmente, ganha força uma ideia que, por questão de justiça, eu preciso dizer, já era defendida por alguns partidos muito antes dessa crise, que é a ideia de aprovar lista fechada. E eu queria me dirigir aos quatro, especificamente em relação a isso. E, normalmente, os exemplos que vêm sendo dados para avançar nessa direção são os exemplos dos países que adotam a lista fechada. Portanto, esse movimento de mudança em direção à lista aberta não aparece nos debates do Congresso Nacional. E eu fico me perguntando, se a população brasileira olha para o Congresso e não se vê reconhecida nele, será que delegar essa escolha de quem serão os candidatos, que a população poderá escolher ou não, inteiramente aos partidos, que são instituições que, de fato, estão, nesse momento, no porão da sua credibilidade, será que fazer isso vai fazer com que a população se sinta mais representada ou menos representada? Será que isso, de fato, devolve o poder de escolha à população ou isso tira do eleitor o poder de escolher quem ele quer que o represente no Congresso Nacional? Eu digo isso porque, e fico à vontade para dizer, porque sempre tive essa posição, independente do partido em que estivesse, eu sempre defendi essa posição, então não é uma questão de agora, não é uma questão do partido ao qual estou filiado hoje, que é a Rede de Sustentabilidade, mas eu sempre olhei com muita desconfiança para isso, porque quem conhece o funcionamento de partidos políticos no Brasil, é claro que há honrosas exceções, mas, honestamente, isso vai significar dar para caciques partidários a escolha de quem que o eleitor pode escolher ou não. E, infelizmente, tudo leva a crer que os primeiros das listas de vários partidos serão aqueles que precisarão continuar no Congresso Nacional, inclusive para continuar com a prerrogativa de foro, diante das investigações que estão sendo feitas. Aliás, é verdade que a fragmentação partidária é um problema, mas, em geral, quem tem dado mais problema no Brasil não são os pequenos partidos, são os grandes partidos. Basta ver as listas. Então, eu concordo que é difícil governar com essa fragmentação. Eu acho que caminhar para um debate sobre cláusula de desempenho é possível, é razoável. Agora, eu não concordo, não acho justo, não acho leal com a população brasileira que esse Congresso, eleito naquela forma anterior de eleição, com aquele financiamento, mude de forma radical as regras do jogo, passando de lista aberta para lista fechada, sem discutir o principal problema, que é a renovação, e com isso termino minha apresentação, antes que o Renan me mostre a placa, se bem que eu estava olhando para lá para não ver a placa do tempo esgotado. Mas não está ainda não, tá? Quase. E eu termino falando dessa questão da renovação. Né? Primeiro, eu fico me perguntando, em lista fechada, qual vai ser a renovação do Congresso Nacional? Qual é o parlamentar que, candidato pela primeira vez, vai ser um dos primeiros da lista fechada apresentada pelo partido? A taxa de renovação vai ser uma das menores dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, acho que é fácil prever isso.
O que a gente deveria estar discutindo é a distribuição de tempo de TV e dinheiro para os partidos. Porque isso é que é fundamental para aumentar a renovação. No entanto, na proposta apresentada pelo relator da Comissão Especial, o deputado Vicente Cândido, que sobre outros pontos tem avanços importantes, eu quero dizer isso por uma questão de justiça, por exemplo, o que fala de reforma política, de fato, não eleitoral, quando fala de, por exemplo, né, mandatos nas cortes superiores, acho que esse é um debate importante para o Brasil fazer, exemplo do que outros países da Europa já fizeram. Quando fala de democracia direta, de democracia participativa, eu acho que ele avança, acho que é um projeto importante, então não quero destruir o parecer do relator, tratando apenas daquilo que discorda, tem coisas boas, mas no que trata de reforma eleitoral, na minha opinião, é um retrocesso. Porque substitui a lista aberta por lista fechada e continua concentrando os recursos em função da votação obtida em 2014. Sendo que essa votação obtida em 2014 foi feita com aquele modelo anterior de financiamento. Então, quer se repetir a proporção em função dos votos obtidos, mas esses votos obtidos foram obtidos com aquele financiamento. Então, talvez, em vez de garantir a mesma proporção dos votos, talvez equilibrar 70% em função dos votos de 2014 e 30% com base em outro critério, um critério mais justo, permitir que o Congresso se renove e não fazer a distribuição de tempo de TV, que piorou em 2015 com a reforma aprovada na Câmara sob a condução de um presidente que hoje está preso, o ex-deputado Eduardo Cunha. Essa reforma piorou a distribuição de tempo de TV no Brasil e piorou também a distribuição de recursos partidários. Então, acho que o Congresso tem que tomar cuidado para não se afastar ainda mais da sociedade e Renan dá um passo na direção do precipício, que seria aprovar lista fechada nesse momento, com essa conjuntura, com esses partidos que nós temos e com a credibilidade dos partidos políticos no Rio. É o que dava para dizer nesse tempo. Muito obrigado, um prazer. Obrigado. 9 minutos e 58 segundos. Então, cravado. Excelente. Dá certinho. Agora, eu queria chamar o ministro José Eduardo Cardoso, e aí pedir, ministro, dentro da sua fala, se o senhor puder explorar a visão do Executivo, né, estando no Executivo, olhando essa questão da reforma política, essa visão também institucional, até pelo papel que você teve no impeachment, em todo esse processo na sua carreira. Bem, inicialmente, meu bom dia a todos e a todas, saudar meus colegas de mesa e antecipadamente pedir desculpas por eventuais lapsos na exposição. Além daqueles que são normais, 24 horas sem dormir, com deslocamento entre as cidades, realmente não privilegia qualquer forma expositiva. Mas dizer a vocês que eu tenho pessoalmente uma postura muito crítica em relação ao sistema político brasileiro, fruto da experiência que tive no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Não é uma postura crítica recente. Ninguém poderia imaginar que, por força da minha posição político-partidária, eu estivesse hoje a ter uma visão crítica, quando no passado não tinha. Não é verdade. Em 2010, eu era deputado federal e fiz uma carta aos meus eleitores dizendo que eu não disputaria mais eleições enquanto aquele sistema político permanecesse naqueles termos, naquelas condições. E por quê? Primeiro, é fato, e o professor tem toda a razão quando diz que hoje esse problema da representação política é um problema mundial. É verdade. Talvez porque o nosso modelo de Estado, nascido no final do século XVIII, esteja em crise no mundo. Mas a verdade é que no Brasil, esse problema é mais agravado. No Brasil, uma dimensão anacrônica do nosso sistema político traz, efetivamente, uma realidade perversa. Se vocês observarem algumas das críticas que foram aqui apresentadas, inclusive feitas pelo professor, com uma distorção no número de deputados, ele existe desde a época da ditadura militar. Ou seja, a base do nosso sistema político eleitoral é a mesma da Constituição de 1967. E há que se perguntar, então, por que não houve alteração na Constituição de 1988? Uma Constituição que inovou tanto, por que não inovou, não ousou no sistema político? A resposta é simples. A Constituição de 88 ela foi feita pelo Congresso Nacional. Não foi um Congresso Constituinte. E as pessoas, quando ocupam situações de poder, tendem a reproduzir as regras que as colocam nesse lugar. Então, na essência, o sistema político brasileiro foi conservado. E aí nós temos esse conjunto de anacronismos. Um dos quais, em que pese, tem a razão o professor quando diga que vários países do mundo migram para isso,
chamada lista aberta. A meu ver, é o pior sistema possível, especialmente para um país que não tem a tradição partidária afirmada na sua cultura. Quando você pessoaliza a representação, quando você vota no Fernando Haddad, quando você vota no Zé Eduardo, quando você vota no ACM Neto, você perde muito no processo eleitoral a dimensão programática e ideológica que está por trás disso. Especialmente quando votam para deputados, as pessoas não votam em programas, votam em rostos e em pessoas físicas. Quantas vezes eu vi pessoas que diziam: olha, eu voto em você, embora não goste do seu partido. Ora, qual o significado disso? É que o voto migra para uma pessoalidade perigosa. Porque o parlamentar ele passa a não representar mais um conjunto de ideias, mas ele vira uma entidade. Do ponto de vista da governabilidade, isso é fatal. Não raros governos, e não falo apenas do governo federal, mas falo dos governos estaduais, não falo dos governos municipais, têm que formar sua maioria não numa discussão político-programática com os partidos, mas com as pessoas dos parlamentares. Que aí pensam, então, nos seus interesses políticos eleitorais para aderir ou não aderir a proposta de governo, ou para ser oposição, ou para ser situação. Isto gera, historicamente no nosso país, a barganha por cargos. Uma barganha que às vezes atende uma necessidade fisiológica ou clientelista do parlamentar que quer atender a sua base, mas outras vezes atende a corrupção. É muito comum o jargão na política se dizer: eu quero indicar cargos estruturais. O que é um cargo estrutural? Cargo estrutural no jargão político tem que dar estrutura para a campanha. Isto é o cargo estrutural. Ora, esta dimensão atrasada do nosso sistema é, afirmo textualmente, um elemento gerador de corrupção. Casado com a forma de financiamento eleitoral que nós temos, e que historicamente tivemos, é desastroso. A corrupção no Brasil ela não é recente, ela é histórica. Há uma profunda hipocrisia, muitas vezes, quando se nega isso. Ela é histórica. E histórica e incentivada e não combatida pelo sistema eleitoral que nós temos. Ora, quantos tesoureiros são sempre acusados nas campanhas eleitorais de corrupção? Isso é histórico no Brasil. O roubo mais faz não nasceu agora. Ou seja, situações desse tipo mostram que nós temos que enfrentar com coragem o nosso sistema político, para aperfeiçoar a nossa representação, para abrir espaços, como disse o deputado Molon, a uma representação qualitativa diferenciada em relação à sociedade. Por que eu digo qualitativa? Porque toda representação política, ela sempre se baseia nas formas de relação reais de poder. Ou seja, é por isso que certos setores da sociedade são mais representados do que outros. As minorias sociais não se fazem representar. É por isso que nós temos poucas mulheres no Congresso Nacional, temos poucos negros. Por quê? Porque não tem força política na sociedade. Então, é necessário construir regras que favoreçam uma reversão desse quadro. E aí, a meu juízo, o financiamento eleitoral e a mudança do critério de representação tornam-se de indispensável importância do nosso país. A questão do financiamento. Eu sou muito radical e eu sei que haverá divergência aqui na minha. Mas eu defendo o financiamento público. É muito comum a crítica que se diga: mas como? Vai se tirar dinheiro do orçamento para se custear a campanha? Respondo: vai. Democracia tem custo. Democracia custa. Aliás, se não fosse necessário um poder judiciário para garantir o Estado de Direito, não fosse necessário o parlamento para fazer as leis com a separação da estrutura de poder, nós não teríamos Estado democrático de direito. A democracia custa, por isso pagamos juízes, por isso pagamos deputados. E a eleição faz parte da democracia, é o momento maior da democracia. Por que não pode ser custeado com dinheiro público? Onde é que está o problema ético numa situação dessa natureza? Nenhum. O fato de nós termos financiamento público de campanha nos daria isonomia, transparência e possibilidade de combate mais eficiente ao dinheiro desviado dos cofres públicos. Porque quando eu sei exatamente quanto alguém recebe e por que recebe, o dinheiro que aparece com a mão do gato na calada da noite fica mais visível. Como é que esse indivíduo faz uma campanha dessa forma? Mas é fato e indiscutível que o financiamento público de campanha ele não pode ser, em momento algum, casado com a listinha. Eu não posso chegar a dar dinheiro para o público para A, B, C, para o Zé Eduardo fazer campanha.
Eu sempre acho uma melhor alternativa para uma mudança sistêmica o voto distrital misto. Muito próximo daquilo que a Alemanha tem no seu país. O voto distrital misto ele combina duas realidades. Ele combina o voto distrital com o voto no partido. Isto faz com que você tenha uma representação local e evite as distorções que o voto distrital tem do ponto de vista democrático. Porque o voto distrital puro, ele implica em distorções democráticas, especialmente naquilo que é a questão das minorias, que acabam não sendo representadas, muitas vezes, pela dimensão local da representação. Quando você combina o voto partidário com o voto local, você tem a dimensão do atendimento da perspectiva nacional, ao mesmo tempo que você tem a representação local. Então você acaba tendo uma dinâmica onde você tem a representação com maior vinculação com o representante, fortalece o partido, porque em cada distrito você tem um representante partidário disputando, e ao mesmo tempo você não paroquializa a política, porque você tem gente de expressão nacional podendo ser objeto de voto nessa combinação de situações. É o sistema que eu acho efetivamente mais correto. Inclusive, para fortalecer os partidos. Por que os partidos não são fortes no Brasil? Porque esse sistema ele acaba com a possibilidade de formar partidos. Quem já fez uma campanha eleitoral sabe disso. Quem eram os meus maiores adversários numa campanha eleitoral? Os meus colegas de partido. Felizmente, o Molon disputou eleições no Rio de Janeiro, e eu em São Paulo. Senão ele roubaria todos os votos. Embora tivéssemos muito tempo no mesmo partido, mas nós temos o mesmo segmento social. Se eu for disputar uma eleição para deputado com o Molon, ele é meu maior adversário por maior concordância política que eu tenha com tudo que ele faz. Isso é um erro. Como é que se quer formar partidos assim? Onde aquele que ideologicamente mais pensa como eu é meu adversário. Por exemplo, se Fernando Haddad fosse hoje candidato a deputado federal, estouraria em São Paulo e me mataria. Por quê? Porque a base eleitoral dele seria possivelmente a minha. Ora, situações dessa natureza desagregam, são desagregadoras. Elas não permitem a formação dos partidos. E os partidos políticos são peça indispensável para a formação da democracia. Em síntese, no curto espaço que tenho, manifesto esse nosso sistema gera corrupção, não gera representação adequada, gera impossibilidade de governabilidade e, portanto, ele é um desafio central para que o Brasil possa viver um novo momento. Apesar de não existir nenhum sistema bom, mas não precisa ser tão ruim como o nosso. E agora, para fechar nossa exposição, convidar o ministro Gilmar Mendes. Ministro, se eu puder pedir que o senhor endereçasse os pontos. Um é, à frente do TSE, e enxergando essa experiência da mudança do financiamento de campanha, como é que foi no TSE enxergar os pontos positivos e negativos das últimas eleições? E também, ministro Gilmar, gostaria que o senhor endereçasse esse sentimento de urgência que a gente tem enquanto sociedade, olhando o julgamento da chapa de Dilma Temer, vendo que já se transcorreram 2 anos e meio, como endereçar isso e, ao mesmo tempo, fazer um julgamento que, obviamente, é sério e seguir os riscos. Bom dia a todos, cumprimentar os colegas da mesa, Molon, Scott Mayweather e Cardoso, cumprimentar a todos os senhores, agradecer esse convite à Abra MIT e dizer da alegria de aqui estar para, de alguma forma, corroborar algumas das posições já aqui colocadas e contrapor a outras também defendidas. Estou um pouco, e tenho repetido isso, na linha do que falou agora Cardoso, como aqueles modernistas que em 1922 diziam: a gente não sabe o que quer, mas sabe o que não quer. Eu também acho que esse sistema eleitoral brasileiro de lista aberta, desculpa o seu Scott, está exausto. De fato, já deu tudo o que tinha que dar. E nós, vendo isso do eleitoral, podíamos até lhes contar bastidores, eu não vou ter tempo aqui, sobre tudo o que ocorre. De fato, nós temos, e aí se fala mal da lista fechada, mas no nosso sistema de lista aberta,
Tiririca e elege Valdemar da Costa Neto. É esse o modelo que nós criamos. E conseguimos distorcê-lo. Sobre 88, nós conseguimos distorcê-lo ao trazer a coligação, a coalizão. Conseguimos, portanto, piorá-lo sob 88. Então, não me parece que lista fechada, que é um nome que talvez tenha um certo repúdio, não é um bom nome de marketing, consiga ser pior do que aquilo que nós produzimos. Também não concordo com a intervenção do Supremo Tribunal Federal na discussão sobre a questão do financiamento. E não concordo por quê? Porque nós discutimos o tema do financiamento privado a partir de uma premissa de opinião pública, um certo assanhamento juvenil, sem discutirmos o tema do sistema eleitoral. Quando todo mundo sabe, quem tem responsabilidade, que o sistema eleitoral precede ao financiamento. Nós temos que fazer algo conjugado. Portanto, deputado Molon, acho que foi um grande erro, um erro histórico do Supremo Tribunal Federal ter se metido nessa confusão. Tal como foi um erro histórico do Supremo ter se metido na confusão do modelo, que já foi falado aqui pelo professor, da cláusula de barreira, que era um encaminhamento para a solução, no momento que o Congresso tinha vitalidade para fazer essa mudança. De modo que esse assanhamento, muitas vezes, do Judiciário, em tentar fazer reformas voluntaristas, produz essas tragédias. É preciso ter moderação neste ponto. Do ponto de vista do TSE, e eu tenho falado disso desde que lá cheguei, temos que fazer a reforma política. É urgente que se faça a reforma política. É fundamental que se faça uma reforma política que supere esse modelo que aí está, que produz distorções e que vai aprofundar essas distorções ao longo do tempo. O Ulisses Guimarães, muitos repetem, dizia que espere o próximo Congresso, quando diziam que o Congresso era muito ruim. Talvez a gente possa repetir isso aqui. Espere o próximo Congresso. E eu vejo quando tanta gente, nessa palpitologia que virou o Brasil, dizendo, esse Congresso não pode votar reformas. Como se pudesse fazer reformas sem que o Congresso pudesse votar. Acho muito estranho isso. Me parece extremamente relevante, portanto, que nós discutamos isso com abertura. Deve ser lista fechada, deve ser modelo misto. O que não dá é para ser esse modelo que aí está. Nós temos 28 partidos representados no Congresso Nacional. Nós temos 35 partidos registrados no eleitoral. E se nós tivéssemos aberto a porta, nós já estávamos, prefeito, com 50 partidos. Muitos deles, desculpe, deputado Molon, pequenos ou grandes, deveriam estar registrados na junta comercial. Pequenos ou grandes. Aqui não tem inocentes. E eu poderia dar muitos exemplos. Há partidos, prefeito, que recebem 1 milhão por mês de fundo. Funciona na casa do presidente. A secretária-geral é a filha dele, a mulher dele. 1 milhão de rendas por mês para não fazer absolutamente nada. As negociatas que nós sabemos que os partidos pequenos, com poucos representantes, fizeram a tal compra de partidos aí para essa sopa de letras. Portanto, aqui é uma casa de maus exemplos. É preciso realmente mudar isso de maneira. Ninguém tem privilégio de dizer, o pequeno é inocente. Nada! Infelizmente não. Infelizmente não. Então, aqui nós temos que caminhar para a reforma. E que reforma? Uma reforma que afaste o candidato do dinheiro. É isso que se tem que fazer. Vendo do TSE, é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Tire o candidato da proximidade do dinheiro. Daí a necessidade de discutir mensagem partidária e não essa concorrência que acaba se fazendo no próprio corpo do partido, quando se tem essa estrutura em que a aliança envolve também uma adversidade, uma adversariedade, como ocorre nesse nosso sistema de hoje. Tem que se discutir isso. Veja, agora se fala em ampliar o fundo. Na campanha, o Vicente Cândido está fazendo um grande esforço, todos sabem, para tentar aproveitar as melhores ideias. Sugere um fundo de 2,9 bilhões. Fundo público. Mas nesse sistema de lista aberta, alguns já falam, Cardoso,
de 5 bilhões. Nós fizemos uma conta junto com o Lavareda lá no TSE. Pegando um terço, passando para candidatos majoritários, presidente, governador e coisa do tipo, ficando com 2 terços em 5 bi, nós vamos ter 180 mil, Haddad, para dar para cada candidato a deputado federal. Supondo que nós vamos ter milhares de candidatos. E 80 mil para deputado estadual. É uma brincadeira no sistema de lista aberta. Então tem que fazer alguma coisa. E veja, nós vamos para as eleições agora, de 2018, sem a possibilidade de doação de empresas privadas. Quem é que vai operar nesse campo? Quem vai ter domínio? Tenho certeza, um deles está presente, falando da visão do TSE e ajudando Lira a sua resposta, dando a sua resposta. O crime organizado vai estar presente. Já está presente ali em São Paulo. Promotores esses dias me disseram, não. Vocês me disseram que tem três vereadores eleitos pelo PSC em São Paulo, na Câmara de Vereadores. Em Budas Artes, o prefeito está acusado. Não preciso falar do Rio de Janeiro, de milícias. O Rio é um retrato da parede, como dói. Se não tivesse interrompido esse curso, deputado, o Rio era o Brasil do futuro. Infelizmente, tudo que aconteceu lá na política, toda essa promiscuidade teria levado o Brasil para esse caminho. Infelizmente, isso parou. Mas vamos agora ao TSE, a chapa Dilma Temer. O tempo urge. Esse julgamento é um julgamento histórico, independentemente do resultado. Isso eu disse desde o começo. Por quê? Porque é um julgamento singular que nos ajuda a entender como se faz até agora e como se fazia a campanha no Brasil. Eu devo dizer que nós puxamos um fio e veio um elefante. Quando a campanha foi encerrada, o ministro Toffoli, nosso amigo, disse, acho que nem sei se vai estar aqui, disse que Dilma apresentou uma declaração de 360 milhões de reais. E Aécio apresentou uma declaração de 250 milhões de reais. Toffoli, com a experiência dele, inclusive de advogado do PT, vida intensa na política, disse, tudo indica que acabou o Caixa 2 no Brasil. Ledo engano. Nas declarações que agora o Odebrecht faz, diz que deu apenas 150 milhões para a campanha de Dilma Temer. Por fora, Caixa 2. Portanto, isso acresce aos 150, aos 360 milhões. É disso que nós estamos falando. Mas tudo isso é muito complexo. Nós levamos um ano discutindo a admissibilidade desta ação. Todo o ano de 2015. 3 pedidos de vista. Normal. Afinal, se trata de uma impugnação de mandato do presidente da República. Agora estamos discutindo o tema com toda essa complexidade. O relator decidiu inserir as delações no processo. 2 frases. E trouxe todas essas questões para os autos. A pressa é nossa. Nós queremos decidir isso. Certamente vamos terminar isso ou no final deste semestre ou, no mais tardar, no segundo semestre deste ano. Mas a justiça eleitoral brasileira não fica nada a dever nem aos seus paradigmas americanos. No Brasil, fiquem certos vocês, nós não teríamos Gore versus Bush. Porque a justiça eleitoral é mais efetiva e não declararia empate ou resolveria o problema de outra maneira. O sistema eleitoral teria sido resolvido por si só. Portanto, nós não temos nada que dever ao sistema, por exemplo, americano. Nós, na verdade, aqui podemos até, nesse ponto, vocês podem falar para os seus colegas americanos com razão. Nós podemos dar lição. Obrigado. Muito obrigado. Alô. Muito obrigado, ministro, pela exposição. A gente está com um tempo super curto e acho que eu vou abrir aqui para perguntas. A pessoa se apresente, faça a pergunta objetiva. Tem um ponto de interrogação no final, dada a pergunta.
Denis, quer começar? Denis Misny, da Fundação Lehman. A minha pergunta é bem objetiva. A gente falou de vários problemas de financiamento, de escolha, de representatividade. Parece que uma questão central do financiamento não é só quem paga a campanha, mas quanto ela custa, né? E a lista aberta e o nosso modelo faz ela ser caríssima. E esse problema da representação que o Molon trouxe e todos trouxeram, queria saber a opinião de cada um sobre a questão do voto distrital misto e, se for a favor, o que impede disso ser como a grande característica da reforma para aumentar ao mesmo tempo legitimidade, ele conhecer, ter a lista fechada que fortalece os partidos e reduzir o custo de campanha. Para mim está até mais fácil, porque eu defendi essa proposta aqui. Eu defendo o voto distrital misto e acho onde está a dificuldade de implementar. Eu, sinceramente, acredito que dificilmente uma reforma política que mexa nas vigas mestras do sistema possa ser feita de maneira isolada pelo Congresso Nacional. Dificilmente os que exercem uma função de poder modificam as regras que os colocaram nesta condição. Então, só uma pressão forte da sociedade pode levar à reforma política. E a sociedade não tem claro isso. A sociedade não tem claro os malefícios que o nosso sistema traz para nós mesmos. Então, sinceramente dizendo, enquanto não houver um entendimento de que este é o melhor caminho, e eu pessoalmente acho que o voto distrital misto é o melhor caminho, um entendimento que vá de fora para dentro do Congresso Nacional, dificilmente uma mudança desse porte ocorrerá. Eu também acho que primeiro precisa fazer uma reforma. Na função de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tenho dificuldade de dizer qual é o modelo adequado. Mas eu posso dizer, como já disse com clareza, que esse modelo já está superado. Realmente não faz sentido algum. E acho que nós deveríamos realmente fazer algum tipo de experimentalismo institucional. Não é fácil, nós sabemos, porque, como já foi dito aqui a partir do Cardoso, que é muito difícil essa autorreforma. O próprio poder, como ele está constituído, fazer um novo desenho. É preciso dar uma segurança, é preciso negociar cláusula de transição. E por isso que nós chegamos até a esboçar a ideia de que, no primeiro passo, se poderia avançar, sim, para um sistema de lista pré-ordenada, para depois se chegar a um modelo de lista, um modelo misto, tal como se desenha. Me parece que esse seria um modelo equilibrado, porque atenderia, inclusive, a tendências que já se fazem presentes na nossa realidade. Candidatos que têm base local e que já operam nessa linha de distrito. Nós temos muitos prefeitos que se elegem depois parlamentares, etc., e que vêm de uma base e que comporia também com o sistema proporcional, na linha do sistema alemão. Claro que o modelo alemão também tem outras características que são muito complexas. Me parece que essa é uma dificuldade. A segunda dificuldade, neste caso, para essa eleição, é tempo. Porque nós temos que decidir isso até 5 de outubro de 2017, para 2018. Por isso que, se houvesse o consenso em relação à lista fechada, aprovando-se já um modelo misto para 2022, já seria um grande avanço e, claro, uma grande racionalização. Digamos, o sistema misto é um sistema bastante razoável. Eu acho que em si mesmo não resolve nada. Dependeria, por exemplo, se na parte proporcional você colocaria uma lista aberta ou fechada, não é? Não há nenhum motivo para pensar que o sistema distrital de um representante só reduz o custo da campanha. E olhando o caso dos Estados Unidos, se poderia pensar o contrário, de que, digamos, poderia inclusive aumentar. Digamos, a dificuldade em decidir entre uma lista fechada e uma lista aberta. A lista aberta traz o lado negativo da competição intrapartidária, mas a lista fechada tem a consequência bastante perversa de fortalecer mais os chefes partidários e de reduzir a possibilidade do eleitor de optar. Eu queria agradecer a pergunta do Denis, mas aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: o fato de ser contra a lista fechada não quer dizer que eu ache bom
o atual sistema, o perfeito. Ele tem muitos problemas. Mas eu já não acredito mais numa coisa que eu já acreditei numa época da minha vida, em que as coisas, às vezes, estão tão ruins que não possam piorar. Não é verdade essa frase. Às vezes, as coisas estão muito ruins e elas podem piorar, né? Então, esse é que é o debate, no fundo. Assim. Será que o fato de achar que a lista fechada é pior não quer dizer que o sistema atual seja bom? Né? Então, o Zé Eduardo falava, eu tomo a liberdade de me dirigir a ele, porque ele sabe do respeito que eu tenho por ele, né? E da relação fraterna mesmo, até de amizade. É verdade que se o Haddad fosse o candidato em São Paulo, talvez tirasse todos os votos dele. Mas eu fico me perguntando se nesse sistema de lista fechada, se uma pessoa com a qualidade do Haddad seria o primeiro da lista, com os partidos que a gente tem hoje. Ou se o primeiro da lista é quem tem mais filiado no partido, estimulando um comércio de filiações partidárias, de pessoas que não conhecem os partidos, não conhecem a ideologia, mas que recebem o transporte e o lanche para ir lá votar para determinada corrente ter mais peso no partido. Esse é o sistema partidário atual. É para esses partidos que a gente vai entregar essa decisão? Ou será que a gente tem que fazer primeiro uma reforma dos partidos para discutir a formação da lista? Como é que a lista vai ser feita? A proposta diz prévias, primárias ou convenção. Vocês conhecem convenção partidária? Eu conheço. Eu sei como é que é convenção partidária. Como é que se escolhe os delegados para a convenção de convenção. Então, esse é o nome do jogo, quer dizer, eu sinceramente não consigo achar razoável entregar nesse momento do Brasil, com esses partidos que a gente tem, para eles a escolha de quem vão ser os primeiros da lista. E a lista fechada também não impede efeito tiririca. Basta botar o tiririca em primeiro da lista. Que ele vai dizer, vote no PR, porque se você votar no PR, eu serei eleito, eu sou o primeiro da lista. Então, esse efeito tiririca também tem através dos partidos. Quer dizer, eu acho que, sobre o distrital misto, eu acho que esse problema que o professor Scott colocou está correto, quer dizer, a lista vai ser feita como? É fechada ou flexível? Se ela for flexível, se o eleitor puder opinar na maneira de fazer, eu acho que pode ser um bom sistema. Eu não tenho dificuldade para pensar. Agora, de qualquer maneira, gente, falta um ano para as eleições. É razoável mudar inteiramente o sistema, a forma como as pessoas votam, agora para a próxima eleição? Eu, honestamente, não acho. Agora, eu discordo do ministro num ponto interessante. Quer dizer, eu acho que o Supremo acertou proibir financiamento de empresas. Sinceramente, eu acho que esse foi um acerto e queria aproveitar a presença do senhor para dizer isso. Quer dizer, eu queria cumprimentar o Supremo por ter tomado essa decisão. Porque o Congresso jamais a tomaria. Porque esse Congresso que está lá é o Congresso foi eleito nessas regras. Não vai proibir o financiamento que permitiu que ele chegasse lá. E, por fim, os tesoureiros de campanha que estão presos ou que estão respondendo ao processo, eles não eram tesoureiros de listas partidárias abertas ou fechadas. Eram tesoureiros de campanhas majoritárias, que não será resolvido com o problema de lista aberta ou flexível. Então, eu acho que o problema está mais nos partidos do que na lista. Quais partidos vão fazer a lista? Vamos discutir uma reforma partidária? E aí vamos adotar uma lista? Eu acho que esse seria um caminho mais razoável para o Brasil. Obrigado. Obrigado. Pessoal, mais uma pergunta. Agora uma menina. Tabata, fecha para a gente. Boa tarde, meu nome é Tabata e eu quero pegar o que o Molon falou e fazer uma pergunta. Os parlamentares que estão hoje no Congresso dificilmente vão votar uma reforma política que mude a estrutura que os elegeu. Como que a gente faz como sociedade para garantir que o nosso Congresso, quem está lá hoje, vá votar uma reforma política que é bom para o Brasil, para o nosso futuro e não para a manutenção do poder? Molon, você começa? Claro, posso começar para inverter a ordem, até para não ser sempre o último a falar. Né? Bom, não, porque é claro que quem fala por último tem uma certa... Né, acaba sendo favorecido. Olha, Tabata, a sua pergunta, acho que a sua pergunta é ótima, essa é a pergunta de ouro das reformas políticas eleitorais, como é que um Congresso cria regras diferentes daquelas que permitiu que aqueles chegassem lá estão. Mas diante da sua pergunta, as pessoas se perguntariam, então, fariam uma outra pergunta, né? Ué, mas então por que é que o Congresso agora está querendo mudar as regras? Porque o que está acontecendo hoje no Congresso derruba a sua pergunta. O Congresso está querendo mudar as regras para fazer regras diferentes daquelas que elegeu seus membros. Por quê?
Porque agora trata-se de uma questão de sobrevivência. É preciso mudar para que tudo continue como está. É isso. Pessoal, vou pedir só para todo mundo ser bem objetivo, que a gente está com o tempo atrasado. Passou a vez. Eu acho, não tenho menor dúvida de que o Congresso sempre poderá votar reformas, e votou em momentos diferentes. Reformas econômicas, reformas tributárias, mesmo as reformas feitas, reformas políticas que depois, por exemplo, nós no Congresso cortamos. Nunca a ninguém ocorreu dizer que nessas últimas eleições, por exemplo, o Congresso não poderia fazer reforma que fez e que foram boas para o sistema eleitoral. A mim me parece que aqui há um certo farisaísmo. Quando as reformas nos interessam, elas são boas. É um pouco como também o Ministério Público tem falado em relação às 10 medidas. Se o Congresso recusar, é porque é composto por corruptos. Mas se votar, é ótimo. Se votar vencimentos a meu favor, também será ótimo. É um juízo um tanto quanto impróprio, não é? E pouco honesto para tratar das coisas. Bem, eu pessoalmente eu insisto, eu defendo o financiamento público de campanha. E aí, pegando o carona no que o Molon disse, é a ausência do financiamento público que gera tesoureiros presos, não o voto em lista aberta. É a campanha majoritária mesmo, é ali que está o problema, certo? Agora, acho que o financiamento público ele é incompatível com a lista aberta. É impossível. Então eu tenho que migrar para um sistema. E acho que o ideal é o distrital misto. Por quê? Porque combina as duas situações. Claro, então essa é a minha forma de construir o raciocínio como se coloca. Mas como chegar a isso? Né, que é a tua pergunta, como chegar a isso? Eu não vejo com grande otimismo. Né? Então, é muitas vezes possível, e é natural que aconteça isso, que quando a pessoa esteja votando uma reforma política, isso pode ser uma tendência do Congresso Nacional hoje, seja pensando na situação dele. Claro. Então a gente via muito isso numa série de debates. O indivíduo pensa nele. Como é que eu me reelejo? Não, nesse sistema não dá. Não, nesse sistema dá. Eu acho que ou a sociedade discute para valer essa questão, pactuando situações alternativas, ou não haverá energia capaz de fazer com que o Congresso Nacional não pense nele, ou que os parlamentares, salvo honrosas exceções como o Molon e outros, mas não pensem especificamente na sua condição quando vão discutir um sistema político e uma mudança. Né? É simples não. A sociedade brasileira não tem claro nem como funciona o sistema político atual. As pessoas não sabem que votando um elegem outro. Não sabem. Então como é que você discute isso? Botando a luz do sol, rasgando a ferida e esperando que a sociedade debata com amplitude isso. E que esse debate continue, né, gente? Obrigado.